Esse é o JoiasCast, iniciando o segundo episódio com a presença ilustre da Regiane, André Mazzucchi Semijoias. Bem-vinda, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da loja, contar alguns casos e tudo mais. Entreguei uma pauta para a Regiane, lógico, ela se preparou para vir aqui. Então vamos lá, vamos começar a primeira pergunta. Antes de começar a primeira pergunta, eu sempre gosto de mostrar para o público, para quem está ouvindo a gente, o porquê o JoiasCast existe. Então, pelo nosso canal no YouTube do portal, a gente percebe que muita gente não conhece Limeira como capital da joia folhada, ou tem vontade de empreender, mas sabe aquele negócio que não tira a ideia da cabeça, não sai do papel, não coloca em prática? Tem dificuldade de encontrar fornecedor. Às vezes, quando ouve uma história que a gente conta, um case, se motiva mais, sabe? Já peguei vários casos assim, né? Teve caso que eu contei, inclusive, no nosso canal no YouTube, de pessoas que começou com R$300, de pessoas que começou com R$800 e hoje tem várias revendedoras. Então, assim, o motivo desse nosso podcast, né? Apesar do Spotify já ter mais de 100 milhões de usuários aí, as pessoas que utilizam ele se motivar a empreender com semijoias. Então, o grande motivo do nosso podcast é esse, certo? Certo, então, ótimo. Por gentileza, se apresente primeiro para quem nos ouve e aí a gente começa a nossa sabatina de perguntas aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, nossos parceiros há tantos anos, desde o início, né, 2011. da nossa empresa. Eu sou a Regiane Redobraro, esposa do André Mazzucchi Semijoias. Nós fundamos juntos a empresa. Legal. E aí, vamos lá, né? Show. Dá uma travada mesmo, né? A gente fica pensando e não sai nada. Então vamos lá, você já comentou que vocês começaram juntos, né? Mas vocês já tinham alguém no ramo, vocês já eram de Limeira. Como que foi isso assim? Vamos montar uma loja de semijoia no atacado. Como que surgiu essa ideia? Não, a gente não era do ramo, eu trabalhava numa multinacional e o André era representante de bolsa. Olha só. Então assim, eu morava em Bauru, o André em São Carlos, o André é mineiro de Passos, eu sou de São Carlos, mas eu fui trabalhar em Bauru. E o irmão do André morava aqui porque ele gerenciava uma loja aqui no shopping. E o André veio morar com ele porque teve uma oportunidade de representar a bolsa nessa região. E aí já tinha um irmão aqui e vieram morar juntos. Entendi. Nesse período muito curto, o André saiu da bolsa, conheceu o Gustavo, que é do ramo até hoje, um amigo nosso muito querido. E ele foi representar, ser preposto da máquina que vende, que fabrica semijoias. Tá. Então, o que ele foi fazer? Ele foi vender as máquinas, né? Entendi. Para as empresas. Aí ele conheceu esse mundo de semijoias, a gente nunca tinha ouvido falar. Uhum. E aí ele conheceu todos os donos de empresa, conversando, viu que aqui na Avenida existia várias galerias, super legal, um mundo diferente. E um dia ele falou assim: Regiane, eu tô achando que eu vou banhar algumas peças, né? Porque eu conheço os fabricantes de bruto, eu vou banhar algumas peças e a gente vai vender. E eu tinha um evento na empresa que eu trabalhava, na multinacional, naqueles dias. E aí ele banhou, me deu uma caixinha ali com umas 30, 40 peças. E eu levei nesse evento da empresa. Muito simples, muito, sabe, só um saquinho mesmo, tinha preço, tinha nada. E a gente levou e eu vendi R$980. Olha aí. Nesse dia. Você nem esperava vender isso. Imagina, eu não esperava vender nada, mas eu levei e vendi. E aí eu não vi a hora de chegar em casa e falar pra ele: vamos montar uma loja de semijoia porque vai dar certo. Porque assim, vender uma máquina, imagina, uma máquina de 200, 300 mil, algo muito difícil, você não vende o tempo todo. Não é tudo de cliente. E quem compra a máquina, ela fica anos trabalhando com a máquina, então a pessoa também não troca a máquina. Então ele vendeu, acho que em um ano trabalhando nessa empresa, ele vendeu 2 máquinas. Entendi. Então, um produto que vende muito pouco, pelo valor e tudo mais, né? E aí a gente conheceu o André de amizade com o Cícero Breda. Tá.
uma pessoa muito querida assim Fantástico. pra gente. Aham. E ele era dono daquela All Time, aquela Lembro. galeria totalmente desativada. Aham. Só tinha ali a New Joy, não sei se você lembra. Lembro. Vendia correntaria. E Claro. o André foi lá e montou um ponto lá, Que legal. meio que emprestado, Eu assim. não lembrava que tinha começado lá. Começou lá, a primeira lojinha. Que legal. E o André pegou lá um ponto na frente, e o compromisso do André com o Cício era assim, olha, se você me dá aqui bem baratinho, e eu trago outros lojistas Entendi. para montar a loja. Entendi. E ele acabou fazendo isso, Aham. trouxe, montou, reativou a galeria, mas as pessoas que estavam lá não vingou. Aham. Mas para nós, ali tinha o Júlio também da Bela Prenda, que estava ali na Lembro. frente. Era a primeira A loja. primeira loja, e a nossa era bem. A dele era do lado, a nossa era de frente, com a entrada. Lembrei. Lembrou? E a New Joy do lado. Lembrei. Ficou os três ali por assim, foi em 2012 que a gente iniciou lá, junho de 2012. Aham. Então ficou lá uns 6 meses. Quando foi fevereiro de 2013, a gente veio Pro armazém. pro armazém. Tá. Mas lá a gente montou assim, muito tudo improvisado, móveis emprestados, né? Porque o pai dele era dono da Lepostiche, fechou a Lepostiche, nós pegamos os móveis, usamos Nossa. ali, muito assim, Simples. simples. Começou. Mas assim, o André conseguiu juntar uma coleção tão bonita, fazer uma coleção de joias tão bonita que realmente os clientes entravam lá e compravam toda vez. Aham. Tem até um caso que eu vou contar, um case de sucesso que eu vou contar que começou lá, né, depois pra você, de uma cliente nossa. E aí o André, assim, a gente vê a necessidade de subir, de vir para a avenida num ponto mais alto, onde tinha mais movimento. Eu pedi para desligar da multinacional para eu ajudar ele a cuidar disso, porque eram muitas atividades, muitas coisas para fazer. Ele não tinha muito tempo de ficar na loja, ainda ver coleção, mandar banhar, precificar, Entendi. atender cliente. Nesse período de 6 meses que vocês que tinha a loja lá, esses 6 meses você ainda estava na multinacional. Eu estava na multinacional. Entendi. Eu que escolhi o nome André Mazzucchi, que até então não tinha planos de trabalhar com o André. Eu estava bem ainda na multinacional, trabalhei lá 11 anos, Nossa. então estava bem Bastante tranquila tempo. lá. Confortável. E confortável, eu queria mesmo era ajudar, né, assim, toque feminino Sim. e tal, ajudar ele a montar para ele começar um negócio próprio. Eu ia todo sábado lá para arrumar loja, arrumar vitrine, essa coisa de mulher mesmo. E aí ele foi melhorando, a gente foi tendo alguns clientes muito importantes lá, que surgiram de lá, 2 clientes muito importantes, que foi o que alavancou as nossas vendas. Que legal. E a gente veio, e a gente tinha um mercado na época, em 2012, que tinham poucos cravejados, microzircônia, eram Não poucos tinha muito, lojistas. Aham. E o André foi muito para essa linha da microzircônia, do cravejado. Então a gente se despontou Entendi. na avenida com esse tipo de mercadoria. Entendi. Foi um diferencial. Foi um diferencial muito grande. Tinha muito o quê? Peça lisa, né, sem pedra banhada. Mas com microzircônia não tinha. E tinha pedra natural na época, né? Tinha muito. Que era muito em alta. Eu lembro que nessa época o que tinha de pedra era strass. Isso. Aí o pessoal falava, tinha algumas qualidades de strass, assim. Exato. Tcheco, algumas coisas que eu não vou me lembrar. Primeira o nome. linha, É. segunda linha. Aí depois que foi assim, a zircônia veio entrando e hoje quase não se encontra mais strass. Mas existe strass de boa qualidade ainda. Não, tem. Tem algumas peças que ficam lindas no strass, mas nós damos preferência na nossa empresa para zircônia. Né? Eu não tenho nada com strass lá hoje, não sou contra, mas hoje eu não tenho produto com strass, tenho com zircônia, que é um diamante feito em laboratório, de altíssima qualidade, tão bonito quanto o diamante mesmo. Né? E as peças realmente tinham acabamento de joias, cara de joias, mas com um preço extremamente acessível. Entendi. Eu acho que foi nesse ponto que a gente acertou. Eu entendi. Né? Na época. E aí, o Cícero sendo dono da outra galeria, o mercado da CBJ, não, Do armazém. Armazém, já estou até confundindo o mercado também. Da Armazém da Semijoia, nós montamos um novo ponto, aí o André ficou lá, ainda na All Time, e eu fiquei na Aí Armazém. você saiu da empresa. Eu saí da empresa em janeiro, e nosso dia 20 de fevereiro a gente inaugurou o Armazém das Semijoias. E assim, a gente tinha um sonho de ser o quê? Uma empresa consolidada, uma empresa firme no mercado, mas a gente não era empresário, né? Ninguém ensinou a gente a ser empresários, nós éramos colaboradores.
né? Eu trabalhei 11 anos, imagina, numa empresa. O André trabalhou com o pai muitos anos, 9 anos. Ele já vem do comércio, o pai dele sempre foi empreendedor, mas o André era o filho. Entendi. Até então não tinha assumido aquela posição de empresário, né? Sim. E a gente não sabia nada, mas assim, é feeling, né? A gente vai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Conversamos, o André tem um relacionamento muito bacana com todos os fabricantes de joia, todos eles davam dicas pra gente muito importante. Nós temos parceiros até hoje daquela época, né? Network. Que são network extremamente importante. O André, acho que ele formou o network antes de formar a empresa. E foi isso que realmente ajudou muito a gente a já estar um passo à frente. Deus escreve certo por linhas tortas. Nós não tínhamos R$1 no bolso. Sabe o que o André tinha? Amizade. E aí a gente conseguiu crédito com essa amizade. Vale mais que dinheiro. Nós não tínhamos... Eles vendiam fiado. André, vende primeiro, depois que você me paga. Olha só. Foi bem desse jeito. E a gente é muito grato a todas essas pessoas que fizeram parte dessa história tão bonita, né? Pegando o gancho sobre gratidão, né? A gente está começando agora o JoiasCast, então o que eu estou fazendo? A princípio, eu montei uma lista das empresas que começou com o portal lá atrás. Então por isso que eu entrei em contato com vocês também, né? Você citou o Júlio. O Júlio, a Bela Preta, também está desde a época do All-Time com o portal. Sim. Então o que a gente está fazendo com o JoiasCast? Trazendo essas empresas que estão com o portal desde lá de trás já, entendeu? É uma parceria que perdura anos já, né? Então, só pegando um gancho sobre a gente estar lembrando dessa gratidão do pessoal que acreditou no nosso trabalho. E falando sobre acreditar, é algo que assim, o pessoal poderia fazer mais aqui no nosso ramo, eu acho. Por exemplo, o All-Time foi uma baita galeria, era bonito lá dentro. Eu lembro que além de vocês, o Júlio, como que chama a outra empresa de acessório? New Joy. Aí tinha o Murilo, depois foi o Ricardo, tinha algumas outras, o Nivaldo, se eu não me engano, estava. Isso. Foram outras empresas, só que assim, o pessoal precisava acreditar um pouquinho mais lá, né? Mas enfim, isso é só um parênteses aqui. Quando a gente inicia um projeto novo, a gente precisa que empresas acreditem na gente. Então, por exemplo, vocês montaram uma loja, chegou clientes lá que acreditaram no trabalho de vocês tinham um preço bom, um diferencial que era microzircônio que não tinha naquele período, não era tão fácil encontrar, o pessoal acreditou, alavancou e tem uns cases até hoje, né? E assim, eu tenho certeza que aqui no nosso JoiasCast a gente vai ver vários exemplos disso. Quando você monta um projeto assim como eu, imagine em 2011, só tinha Facebook e MSN, máximo Google, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, se quisesse fazer uma videoconferência não tinha como, a internet era muito mais lenta do que é hoje e várias pessoas acreditaram no que eu vinha oferecendo. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, 28, 29 eu acho. E as pessoas acreditaram, e devido a você, o Júlio, várias pessoas acreditaram, a gente está aqui hoje, esse ano a gente completa 9 anos. Olha que legal. No portal. Mas enfim, entendi. Acho que várias coisas que você falou servem muito de inspiração, né? Por exemplo, em 6 meses, né, de quando iniciou no All-Time até dando prazo aí de um semestre, vocês já estavam, ao meu ver, não sei de vocês, mas ao meu ver já consolidados, com uma marca, já tinha cliente, já tinha um local físico, né? A questão do network que você comentou, extremamente importante. Eu acho que qualquer empresa hoje em dia, né? Antigamente também, mas mais hoje, quanto mais network você tiver, mais indicação. Aquilo, eu escutei isso no curso que a gente faz lá no Kino. Pode ser que eu não sei fazer tal determinada coisa, mas eu posso consultar meu network, daí alguém sabe. Ou vai me dar dica, ou eu vou indicar, ou eu vou pagar alguém que indicou para fazer. Então, extremamente importante o network. E a primeira venda, vamos falar assim de uma maneira despretensiosa, você levou uma maleta, um mostruário num evento da empresa que você trabalhava, vendeu R$980.
algo que você nem esperava. Isso. E vamos colocar um parênteses aqui desses R$980. A gente está falando disso em 2012. Isso. Que R$980 em 2012 é muito diferente de R$980 em 2020. Com certeza. Né? É. Então, legal. Assim, você vê, a gente tem todo esse tempo de parceria, né? E eu não sabia de todo esse começo de vocês, de como foi. E eu acho assim que cria um laço muito mais legal entre as empresas quando a gente começa a entender como começou e a gente começa a torcer junto, vibrar junto, falar, nossa, que legal, e como que foi o começo de vocês, bacana. E lá, em 2012, um dos diferenciais foi o preço, né, tá competitivo e ter uma linha específica na linha da Zirconia que não tinha tanto naquela época. Isso. E hoje, 2020, o que vocês aplicam mais diferenciais para se destacar no mercado? Bom, hoje vou contar um pouco como nós estamos hoje para chegar nesse diferencial. Nós temos uma empresa, hoje o nosso ponto está no Shopping Faraó, né? A nossa loja. É uma loja, eu acho que é 60 ou 80 metros quadrados, não sei precisar do tamanho. Dá para fazer um comparativo? Quantos metros quadrados era? 20? 16, acho que era 16 metros quadrados. 16 para 80. Para 80 metros quadrados. Bastante. E aí a gente tem hoje, a gente não tinha uma fábrica, nós temos hoje uma empresa, uma fábrica de 400 metros quadrados. Putz, então não é 80 metros, é 480 metros. 480 é o espaço físico da loja. Tá no showroom. Do showroom, exato. Depois a gente tem a fábrica com 400 metros quadrados, onde lá a gente faz toda a nossa produção de correntaria, cadastra em cartela, faz a triagem dos produtos. Nós temos uma equipe lá fica o nosso setor administrativo também, o RH. Fica aqui na rua de trás da Costa Silva, é próximo ao nosso local. Bem pertinho. Bem pertinho. Então o André nós dividimos, né, nessa montar uma fábrica, uma loja. Ele foi para a parte administrativa, que é o que ele sempre gostou, e eu sempre gostei. Sou formada em marketing, fui cuidar da parte comercial, né, comercial e marketing da empresa. Então o André, por isso que não aparece tanto nas entrevistas ou na linha de frente, mas ele está ali potencialmente nos bastidores, me dando toda a direção, né, me dando a direção, vamos investir assim, vamos investir assado. A gente faz muitas reuniões de alinhamentos para a gente ver quais são os nossos pontos, né, para a gente fazer as melhorias e investimentos. E eu cuido dessa parte. E aí, assim, o que nós mudamos, né, de lá para cá? Primeiro foi sentir a necessidade de entender que a gente não vende só um produto. Eu não vendo semijoias, eu vendo sonhos, eu vendo experiência, eu vendo credibilidade, eu vendo parceria. E aí, a partir disso, a gente foi estudar, nós também somos quironistas. Foi onde a gente aplicou diversas ferramentas que para nós foi, assim, um marco, né, na história da empresa. Eu passei a entender que tudo tem que ter processos, né? E aí a gente, eu implanto muito, eu gosto, eu sou de processo, adoro uma coisa que já é definida, né, para todos e a gente aplica. Então nós construímos ali a missão, a visão e os valores em cima do que a gente acreditava realmente, do que a gente realmente acredita, né? Aonde a gente quer chegar, por que a empresa existe, né? Os valores foi escolhido pelos nossos colaboradores, né? O que eles querem viver lá dentro. Foi um momento único na empresa, foi muito bacana, fizemos um evento muito legal. E hoje a gente vive esses valores, né? Quando a gente vê que algo está se desalinhando, a gente resgata os valores para a gente voltar na nossa essência, né? E o diferencial é assim, a internet, ela cresceu muito, como você disse, lá atrás não tinha, né? Só tinha Facebook. Hoje em dia nós temos ferramentas gratuitas da qual a gente ganha uma visibilidade nacional, internacional, né? Não tem barreiras, na verdade. Então a gente investe muito hoje no Instagram, no Facebook, porque o Instagram é uma revista eletrônica, né? Onde você direciona, você dita moda, você fala quem é você. E o Facebook eu acredito muito ainda que é onde são as pessoas reais.
as pessoas que querem conhecer as empresas, as pessoas que querem comprar. Né? O Facebook ainda é uma revista onde tem muita curtida, muita gente interagindo, mas dali não sai muitos negócios. Sim. Então a gente deve continuar, como uma dica, estou dando para você, ainda investir também no Facebook, né? Toda empresa tem que ter um site institucional muito importante. Nós acabamos de lançar um site. Nós já tivemos, né? Sempre tivemos site, mas a gente está sempre inovando. O que tem de novo no nosso site? Nós temos lá o acesso exclusivo das revendedoras. Então nós estamos lançando hoje, inclusive, primeira mão aqui no portal, o TRS, que é o treinamento da revendedora de sucesso. São aulas exclusivas de realmente treinamento. Como você começar o seu negócio. Que legal. Como você precificar, o que você vai comprar, o que você vai escolher. Nós damos aulas mesmo, um treinamento online feito por uma especialista em conjunto comigo, do que realmente a gente acredita. Vai ser liberado para todos os nossos clientes gratuitamente. Um tipo de curso desse hoje no mercado, nós pesquisamos bastante antes de lançar, a gente já viu que existe, é vendido em média no valor de R$400 um curso desse. É mais? Ou mais, mas o nosso ele é extremamente gratuito para o nosso cliente André Mazzucchi. Então a gente fez, é um trabalho lindo, são aulas realmente que vão ensinar as nossas clientes que estão começando, ou que estão desmotivadas, ou que compraram e não sabem o que fazer com a mercadoria.